Bom, queridos, vamos continuar com a correção. Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, tinha umas informações sobre o Sol, né? Falando que o Sol é uma enorme bola de gás quente e luminosa. Em seu núcleo, o hidrogênio é convertido em hélio, liberando a energia sentida na Terra como calor e luz. O Sol existe nessa forma há cerca de 4,6 bilhões de anos, provavelmente continuará assim por mais 5 bilhões. Aí aqui a gente tem os dados do Sol, né? Aqui uma foto do Sol e a Terra, o planeta Terra, e aí temos as perguntas. Segundo o texto, como o Sol é definido? Então, segundo o texto, aí é mais uma interpretação, né? Então, tá lá, ó, o Sol é uma enorme bola de gás quente e luminosa. Então, eu coloquei aqui, ó, definição. O Sol é definido como uma enorme bola de gás quente e luminosa, tá? Na letra B, a pergunta é qual é a fonte de energia do Sol sentida na Terra como calor e luz? Então, eu coloquei lá o hidrogênio, que é convertido em hélio no núcleo do Sol, né? Porque ele tá falando isso aqui, né? Ele tá falando, ó. Em seu núcleo, hidrogênio é convertido em hélio. Então, essa foi a resposta. A pergunta C é: qual parte do Sol é mais quente, a superfície ou o núcleo? Então, o núcleo, né, gente? Porque é no núcleo que ocorre essa conversão. Aí, no exercício D, ele pede para utilizar a notação científica. Daí ele pergunta: o tempo de existência do Sol em anos. Então, já está lá no texto, né? O Sol existe há 4,6 bilhões. Então, vamos lá. 4,6 bilhões. Então, pelo sistema de numeração decimal, nós temos lá unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, depois vem os milhões e depois o bilhão. Então, se a gente for contar, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que eu falei? Para ser notação, tem que ser entre 1 e 9. Então, ficaria 4,6 vezes 10 elevado à nona potência. Nona porque são 9 números depois da vírgula, tá? Então, em notação científica, a resposta ficaria assim: 4,6 vezes 10 elevado a 9 anos, tá? Depois, na questão seguinte, ele pergunta o diâmetro do Sol em quilômetros. Então, aqui na tabela tá escrito, ó, o diâmetro é 1,4 milhão de quilômetros. Então, vamos lá, 1,4 milhão. 1,4 milhão, milhão, né? Ah lá, a gente já tinha feito lá, ó, centena, dezena, unidade, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhões. Então, milhões, como tá 1,4, então aqui tem essa vírgula, como aqui tem a vírgula, então o 1 é milhão, o 4 já não é parte do milhão, já é parte do milhar, né? Então, ficaria 1.400.000 quilômetros. Vamos passar isso para anotação? Se eu colocar a vírgula aqui, depois do 1, vão ficar 6 casas depois da vírgula, ó, incluindo o 4, tá? 4, 0, 0, né? E os outros 3 zeros. Então, são 6 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 1,4, que multiplica 10, elevado à sexta potência quilômetro. Então, essa é a resposta. O próximo vai ser a distância média da Terra ao Sol em quilômetros. Então, distância média da Terra é 149,6 milhões de quilômetros.
149,6 milhões. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, milhar, milhão. Como eu tenho que ter notação? Vamos lá, tem que ser de 1 a 9. Então, vai ficar 1,49. Normalmente, a gente utiliza só 2 casas, 3 casas no máximo. Se você quiser deixar o 6, não vai estar errado, não. Você pode colocar o 6 também aqui. Vai ficar 1,496 vezes, também tá certo, tá, gente? Vezes 10 elevado à oitava potência. Oitava porque depois do 1, né, que nós colocamos a vírgula aqui, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas depois da vírgula. Então, fica 10 elevado à oitava potência, tá? Aí, no próximo, ele pergunta a temperatura do núcleo do Sol em graus Celsius. Vamos lá. Temperatura do núcleo. 15 milhões de graus Celsius. Será que é quente? Então, 15 milhões de graus Celsius. Com 30 a gente já fica com calor, né? Imagine 15 milhões. Então, temos lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhões. Temos 15, mas eu não posso utilizar o 15. Tem que ser 1,5. Quantas casas ficou depois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,5, que multiplica 10 elevado à sétima potência.